E aí, gente, essa semana, o Lula fez uma coletiva com a mídia alternativa e com alguns influenciadores digitais. Eu acho massa a iniciativa, né? Me senti representado lá pela Laura Sabino e pelo Luigi, né? Até o Lula não respondeu direito à pergunta da Laura na minha avaliação, né? Porque ele fugiu de falar da política de encarceramento em massa, da sua política para com as polícias militares e civis, porque tem aí um problema que o Lula ajudou a criar e o petismo ajudou a criar. Todo esse generalato que dá sustentação ao governo militar de Jair Bolsonaro se criou na era Lula. Se criou com as GLOs, né? Sobretudo no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, chanceladas pelo governo Lula. Se criou com a operação militar no Haiti, completamente descabida. Então, naquela que o PT fez de maneira muito republicana, de dar liberdade, autonomia, financiamento para essas instituições, uma das cobras criadas pelo PT é essa que está agora aí sustentando o governo de Jair Bolsonaro, tocando adiante o governo de Jair Bolsonaro e ameaçando as instituições burguesas junto com Jair Bolsonaro. Né? A gente tem que aprender que as instituições burguesas, elas não defendem a classe trabalhadora. É uma ilusão a gente acreditar que vai chegar ao poder com um projeto minimamente de esquerda e que vai fortalecer instituições burguesas, e essas instituições não vão se voltar contra um governo dos trabalhadores. Por quê? Porque essas instituições são burguesas. Elas têm uma visão de classe. Por exemplo, olha o que o Lula fez pelas Forças Armadas. Até hoje, o orçamento das Forças Armadas não foi retomado ao nível do orçamento das Forças Armadas durante o período dos governos do PT. Não só o orçamento, como a autonomia que sempre se teve, com os processos de formação, com a dignidade no plano internacional. Quer dizer, o Lula foi extremamente bonzinho para essa turma aí, que cultivou neste período um ódio ao lulismo. E isso pode ser replicado para o Judiciário, para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Todos esses órgãos de Estado, essas instituições burguesas foram fortalecidas pelo governo do PT. Tiveram seus privilégios mantidos, seus supersalários, suas carreiras com toda a segurança, tiveram aumento da sua independência institucional. E o que aconteceu? Se formou ali núcleos de ideologia anti-classe trabalhadora. Lavajatismo institucionalizado. Mesma coisa a mídia. O governo do Lula e do PT manteve, durante todo o seu período, vultuosos repasses para as mídias de massa. As mesmas mídias de massa que ajudaram a construir o lavajatismo que desconstruiu o projeto lulopetista. É disso que eu estou falando, gente. E eu gostei da iniciativa, eu gostei da pergunta da Laura, da participação do Luiz e de outros companheiros que lá se fizeram presentes, mas me causou estranheza, porque ninguém, eu acompanhei toda a entrevista, e ninguém falou do Partido Fardado. Questionaram as eleições, teve muita babação de ovo pro Lula, porque eu acho assim, gente, nós podemos apoiar. Eu mesmo acabei de dizer, vou pedir voto para o Lula. Tá? No meu santinho vai ter o do Lula. Mas isso não nos impede de fazer um apoio crítico, de fazer a crítica daquilo que tem que ser criticado. Se eles me chamam para uma entrevista como essa, a primeira coisa que eu ia perguntar, e o Partido Fardado? E essa constante ameaça institucional, como lidar com isso tudo? Qual a dimensão, pelo menos no entendimento do Partido dos Trabalhadores, do poder do Partido Fardado e do seu eventual alinhamento às ameaças institucionais realizadas pelo Bolsonaro? Ninguém questionou isso, gente. Eu não quero aqui fazer um alarmismo, até porque não há necessidade de alarmismo. A ameaça de golpe ela é constante na democracia burguesa. No Brasil, sempre um pouquinho maior, porque, historicamente, o papel dos nossos militares é tutelar o Estado e defender os interesses burgueses, combatendo o inimigo interno,
Esse é o papel histórico dos nossos militares. Então essa ameaça ela é constante, não é algo novo. Com o Bolsonaro isso é renovado. O Bolsonaro deixou transparecer claramente essa semana um dos seus grandes medos é terminar preso, né? Terminar escondido embaixo do colchão, né? Que nem a golpista aqui vizinha. Ter seus filhos presos. Ele foi lá e disse, olha, se prenderem o Carlos vai ser um problema durante as eleições. Por quê? Tipo assim, Carlos é inimputável, é isso? Ele virou militar agora, assim, não pode prender, não pode falar mal, é isso? Ele passou num concurso do exército, é isso? Agora, né? Então ele é inimputável. Não, ele é juiz, é inimputável também. O juiz também não pode fazer qualquer coisa no Brasil. Não acontece nada. Saca? Ninguém perguntou, gente. Ninguém perguntou, teve um puxa-saquismo do caramba, tá? Nós tivemos algumas perguntas boas, mas em linha geral teve um puxa-saquismo do caramba e uma displicência com esse ponto. Quer dizer, esse ponto não é relevante? O ponto é só o Bolsonaro. Vamos derrotar o Bolsonaro e pronto. Ganhamos a eleição, o Bolsonaro vai aceitar, os militares vão aceitar, eles não têm medo de ser presos. Gente, o Bolsonaro, por isso que eu digo que nós temos que ganhar a eleição, temos que ganhar bem, temos que vencer e vencer bem. Por quê? O Bolsonaro ele ainda está tentando convencer, tá, mais militares a embarcar na sua ideia anti-institucional. Ele tentou lá no 7 de setembro, tentou tirar uma febre hoje no 1º de maio, né, no Dia do Trabalhador, e hoje foi um fracasso, aliás, de lado a lado, né? De lado a lado, né? Tanto as manifestações convocadas pelas centrais sindicais, que infelizmente foram bem aquém do que deveria, e as manifestações pró-Bolsonaro, também fiasco em todo o Brasil, né? Teve uma aqui, outra ali que conseguiu juntar um pouquinho mais de gente, infelizmente Porto Alegre foi um desses lugares, mas em linhas gerais foi um fracasso, né? O Bolsonaro foi embora sem discursar, e por aí vai. Agora, o Bolsonaro já está lutando com essa ideia porque muitos desses militares que sustentam esse governo provavelmente podem ter rabo preso. Eles também podem ser, talvez por algum momento, pessoas suscetíveis a cumprir uma pena ou ter algum tipo de sanção. O Bolsonaro, seus filhos, esses podem parar em cana. Então eles também podem imaginar alguma quebra institucional como um instinto de autodefesa. Eu não estou dizendo que ele vai conseguir isso, mas ele vai tentar de qualquer maneira, gente. Ele vai tentar isso de qualquer maneira. E não apareceu. Na coletiva do Lula, simplesmente não apareceu. Não apareceu isso. Sabe? Não apareceu essa interrogação. Não apareceu esse questionamento. Né? Apareceu até questionamento em relação à segurança do Lula. E aí o Lula corretamente disse, isso a gente não fala em público. Né? Tá certo. Quer dizer, um questionamento que, né, se a gente pensasse um pouquinho, não dá para fazer. Agora, e o partido fardado? Ficou ausente. Sabe? Foi ausente, né? Ninguém perguntou, sabe, ali. E eu fico pensando, será que toda aquela galera que tá analisando a política ali, a princípio do nosso campo, todo mundo tá achando que é irrelevante a participação do partido fardado neste processo todo? Eu acho que há um equívoco aí.